Gênesis capítulo 21, versículo de número 5 em diante. Se você encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler a palavra que diz assim. Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 5. E era Abraão da idade de 100 anos. Qual era a idade dele? Nossa, diga uau. O cara teve um filho com 100 anos, hein? Ele era da idade de 100 anos quando nasceu Isaque, seu filho. E ele disse: Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a um filho? Porque eu dei um filho de sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia que tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com o meu filho, não herdará com Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da sua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porquanto é também tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e o odre de água e os deu a Agar. Pondo-lhe sobre o seu ombro também, lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Diga comigo, ela foi para o deserto. Versículo 15: e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer esse menino. E assentou-se em frente, levantou a voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar em que está. Feche os seus olhos, coloque a mão no coração, vamos orar. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, nós oramos, ó Deus amado, te agradecendo por esse momento. Nós oramos, ó Deus, te agradecendo por essa igreja. Como eu agradeço ao Senhor, pelo Senhor ter me plantado como pastor dessa igreja, desse rebanho lindo e abençoado, Pai. Eu oro, Pai, pedindo como pastor, que o Senhor plantou nesse lugar. Usa a minha vida para falar ao seu povo, às suas ovelhas, à sua igreja. Fala através de mim, meu Pai. Traz resposta e direção para pessoas que estão aqui nessa noite, que necessitam de uma direção do Senhor. Usa a minha vida e faz com que o teu nome, somente o teu nome, seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amados e queridos irmãos, esse texto que nós acabamos de ler conta o momento em que Agar, serva de Abraão, que havia tido um filho de Abraão, em um certo momento, Abraão dispensa Agar, manda Agar embora da sua casa, junto com seu filho, e lança ela dentro do deserto. Se você analisar o texto, estava fluindo tudo muito bem, acontecendo tudo muito bem. De repente, Abraão, ele manda Agar ir embora com seu filho sem destino pelo deserto. Imagina como que ficou o coração dessa mulher mãe.
Imagina como que fica o coração de uma pessoa que cai dentro de uma situação e de um problema onde ela não tem expectativa nenhuma. O que vai ser da vida dela amanhã, e não apenas da sua vida, mas também do seu filho, menino, pequeno. É terrível, gente, quando nós somos lançados dentro de um deserto, de uma hora para outra, sem menos esperar. Ser lançado dentro de um deserto, de uma hora para outra, pode ser talvez a perda de um ente querido. Ser lançado num deserto de uma hora para outra pode ser uma enfermidade inesperada, aconteceu de repente. Ser lançado no deserto de uma hora para outra pode ser a perda do emprego. Ser lançado no deserto de uma hora para outra é um problema que você não imaginava que iria acontecer, e ele chegou, bateu na sua porta. Foi o que aconteceu com Agar. Eu tive analisando esse texto e lembrando de duas situações que me aconteceram, que foram de repente, estava tudo bem, e de repente nós começamos a passar por um deserto. Eu tive várias situações na minha vida assim, mas duas me veio à mente quando eu estava preparando essa palavra. A primeira situação foi quando logo nós viemos morar aqui em Itaipuaçu. Havíamos acabado de comprar a casa, eu tinha recebido uma promoção na empresa que eu trabalhava. Trabalhando bem, animado, fluindo dentro daquela empresa. Bruninho era pequeno, tinha por volta de 3 anos. E eu, em um período de fechamento de folha de pagamento, envolvido completamente no trabalho, a Valéria me liga de repente. E eu só ouvi a voz da Valéria falar chorando: vem correndo para casa, o nosso filho caiu da escada do 2º andar lá embaixo, e eu não sei se ele está vivo. E ela desligou o telefone. Tava tudo bem, gente. Tava tudo bem, eu estava fluindo bem na empresa, tinha acabado de comprar uma casa, minha primeira casa, o sonho de todo mundo. E de repente, de uma hora para outra, notícia: eu não sei se o nosso filho está vivo. Eu peguei o carro, e eu não sei, eu fiz em muito poucos minutos, acho que o motor do carro até, ele superaqueceu e foi para o espaço, porque eu trabalhava no Arsenal, e eu vim voado para cá. E quando eu cheguei aqui, a Valéria não estava em casa, ela já estava no hospital com o Bruninho. Falei: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Aquele foi um momento que me chocou demais. Todo deserto, ele serve para alguma coisa. Todo deserto serve para alguma coisa, e no final tem uma vitória. E eu vou te dizer para que serve. Eu só quero dizer: o deserto, ele acabou, e hoje o meu filho Bruninho está aqui, ó, grandão aqui, ó, fortão aqui, ó, para a glória de Deus. A segunda coisa que me aconteceu de repente: nós estávamos fluindo bem, tínhamos acabado de mudar de prédio, lá do Aras para cá. A construção tinha acabado, tudo bem, a gente caminhando no ministério, fluindo, alegre para crescer, para avançar. E de repente algumas pressões começam a acontecer na igreja, algumas pressões começam a acontecer no ministério. E a Valéria começa no meio dessas pressões, ela absorver emoções, e de repente tem que ir para o médico, fazer alguns exames, e o que se descobre é que a Valéria estava com um tumor maligno na tireoide. E ela chega em casa desesperada, estava tudo bem com essa notícia. Deserto, de maneira inesperada. O fim do deserto é que hoje ela está curada, feliz,
pregando, ensinando, ministrando. Mas todo deserto tem um propósito. Esses foram 2 desertos que marcaram a minha vida. Qual é o deserto que está marcando a sua vida hoje? Que você está passando hoje? Existe um propósito para isso. E eu quero falar o que nós precisamos, o que devemos fazer na hora que o deserto chega. Vamos avaliar aqui essa história e esse texto de Agar. O que eu faço, pastor? A primeira coisa que precisamos fazer é entender o que Deus quer nos ensinar nessa fase. O que Deus está querendo me ensinar? Todo deserto tem um propósito, gente. Alguma coisa Deus quer ensinar a você. E quanto mais você demorar a aprender o que Deus quer te ensinar, mais o deserto vai se prolongar. Se você analisar a história do povo rodando no deserto antes de chegar à terra prometida, eles rodaram 40 anos e a terra prometida estava bem perto. Mas por que rodaram 40 anos? Porque não tinham aprendido ainda o que Deus queria lhes ensinar. Existem pessoas que estão prolongando o deserto da sua vida por anos e anos, porque ainda não aprenderam o que Deus quer que você mude, o que Deus quer que você acerte na sua vida, o que Deus quer que você mude na sua personalidade, o que Deus quer que você mude no seu dia a dia. Porque pessoas dizem: eu cresci assim, eu nasci assim, é assim que eu sou original, não tem jeito. Mas talvez Deus está querendo mudar a história da sua vida, e para mudar a história da sua vida, Ele vai ter que mudar você. E os desertos, eles acontecem para nos fazer mudar e ter experiências de aprender com Deus alguma coisa. Uma das coisas que eu não quero na minha vida, gente, é na hora que passar pelo deserto eu não aprender o que Deus quer me ensinar. Porque uma coisa eu sei: deserto nós vamos, faz parte da vida. Deserto faz parte da nossa caminhada. Eu já passei desertos, sei que vou passar desertos. Vocês provavelmente já passaram, e eu preciso dizer, vão passar. Agora, a minha oração é: Deus, na hora que eu estiver no deserto, eu quero aprender o que o Senhor quer de mim. Porque eu sei que se eu não aprender o que Deus quer que eu aprenda no deserto, Ele vai prolongar. E eu posso afirmar para você que existem pessoas que elas estão há 15 anos, há 20 anos, rodando em círculo, não sai do deserto. Elas têm um milagre no deserto, mas elas não saem no deserto. Elas têm uma provisão do céu que vem. Deus é misericordioso. E aí Ele manda maná do céu, para um momento. A gente chora mais um pouquinho, Ele manda: Deus, só maná, e Ele manda codornizes. Aí de vez em quando acontecem umas bênçãos, mas a pessoa continua no deserto. São só bênçãos momentâneas. Eu não quero isso, gente. E se você também não quer, nós precisamos definitivamente falar: Deus, muda em mim o que o Senhor quer mudar. Transforma a minha vida naquilo que o Senhor quer transformar. Deus queria dar algumas experiências para Agar. Era a hora de Agar crescer em experiências com Deus. Talvez você, no momento de deserto, tudo que precisa fazer é falar: eu vou buscar a Deus como eu nunca busquei antes na minha vida. A segunda coisa que eu aprendo aqui: o que fazer nessa fase, pastor, é difícil, é doloroso.
Você caminhar sem expectativa de saber o que vai acontecer amanhã é horrível, gente. Você ir dormir e não sabe o que vai ser de você essa semana, da sua família e dos seus filhos nessa semana, é horrível. O que Deus queria ensinar aqui a Agar, você viveu durante muitos anos dependendo do homem, agora você vai ter experiência para ter que depender de Deus. O versículo de número 14 diz: então se levantou Abraão pela madrugada, tomou o pão, um odre de água, colocou na mão da Agar, colocou o menino sobre o seu ombro, despediu-a, e ela se foi errante pelo deserto. Abraão pegou e falou: toma aqui um pouquinho de pão, um pouquinho de água, e agora vai, se vira. Sabe que se nós pararmos para pensar, nossa, mas Abraão foi ruim demais, Abraão foi mal demais, tinha um propósito de Deus nisso. Se você olhar o versículo de número 12, diz: porém Deus disse para Abraão: olha, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a voz dela, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho dessa serva eu também farei uma grande nação. Deus falou para Abraão: olha, Sara mandou você botar essa mulher lá no deserto com o filho dela. Não temas não, faz isso. Meu Deus. Talvez o deserto que você está passando tem um propósito de Deus com isso. Talvez o deserto que você está passando, você está querendo colocar a culpa em pessoas e dizer: fulano foi ingrato comigo, fulano foi malvado comigo, essa pessoa ela fez comigo algo ruim demais. Escuta, pode não ter nada a ver com essa pessoa e tudo a ver com Deus. Deus está direcionando você para você cair no deserto e ter experiências que vai mudar a história da sua vida. Se você olhar quem era Abraão, Abraão era um cara bom, gente. Quando Abraão brigou com Ló, era para ele ficar no coração dele, com raiva, era para ele ficar. Só que quando ele brigou com Ló, quando Ló estava precisando de ajuda, ele vai lá socorrer. Abraão, se você olhar o histórico, era um cara bom. E como pode um cara bom pegar o seu próprio filho, a mãe do seu filho, e o próprio filho falar assim: vai para o deserto e te vira? Só aconteceu isso porque tinha um propósito de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui. Pare de ficar colocando a culpa nas pessoas pelo deserto que você está passando. Tira as pessoas do deserto que você está passando e começa a olhar para Deus e pergunta: Deus, qual é o teu propósito? Eu sei que esse negócio é o Senhor comigo. Qual é o teu propósito? Se você analisar, Abraão aqui já era rico. E o que Abraão entrega na mão de Agar e de Ismael? Um pedaço de pão e um pouco de água. Meu Deus! Abraão já era rico e ele poderia falar: Agar, tudo bem, vai para o deserto, leva meia dúzia de empregado com você, e aí eles vão levar mantimento para você se sustentar durante pelo menos um ano. Não! Abraão coloca um pedaço de pão e um pouquinho d'água e fala: te vira. Será que é porque ele era ruim? Tem gente que poderia te ajudar, te abençoar muito mais, fazer muito mais por você. Você está olhando: puxa vida, mas essa pessoa poderia me ajudar. Mas eu quero que você entenda que não tem nada a ver com essa pessoa, tem a ver com você ouvir o que Deus quer tratar com você nessa hora, meu Deus.
Porque não existe uma que poderia te ajudar, existem várias. E quando for a hora de Deus, dele te ajudar, dele te exaltar, dele colocar o que tiver que colocar na sua mão, ele coloca com quem ele quer, do jeito que ele quer, ele faz aparecer do nada. Abra sua Bíblia no Salmo de número 125, versículo de número 1. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Por que que você está se abalando com esse deserto? Por que você está se irando com pessoas por causa do deserto? Por que você está colocando culpa nas pessoas em função do deserto? Salmo 20, versículo de número 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Talvez você não saiu do deserto e está rodando o deserto, rodando o deserto, rodando o deserto, porque você está colocando a sua expectativa demais em homens. A sua expectativa é em homens. Esse aqui vai poder me ajudar, esse aqui vai, aí eu me aproximo desse aqui, aí eu me aproximo do outro ali. Deus não quer que você se aproxime do homem, Deus quer que você se aproxime dele. Deixa que o homem, ele vai mandar o homem certo, na hora certa e da maneira certa. Confie no Senhor na hora do deserto. Confie no Senhor. Eu aprendo aqui com esse texto, gente, que quando nós estamos no deserto, nós vamos precisar de tomar algumas decisões. Na hora do deserto, nós somos pressionados a tomar algumas decisões que podem mudar o rumo da nossa vida, a história da nossa vida. Agar, ela precisou tomar uma decisão. Ou eu vou, ou eu volto. E ela falou, tem que passar pelo deserto, eu vou passar. Quando o povo estava no deserto, e eles começaram a passar muitas provações, alguns tomaram uma decisão. E sabe qual foi a decisão que eles tomaram? Opa, vou voltar. Vou continuar a ser escravo, mas eu vou voltar. Na hora do deserto, você vai ser pressionado no seu emocional para tomar decisões. E aí eu quero aconselhar você a você tomar a decisão que vai te aproximar mais de Deus e não tomar a decisão que vai te afastar de Deus. Na hora do deserto, você vai precisar de tomar decisões, de romper com algumas coisas que podem atrapalhar a sua vida e o seu relacionamento com o Senhor. Porque pode ser que o deserto que você está passando é porque Deus está querendo chamar a sua atenção para algo que você não deveria ter entrado e se envolvido. E aí o deserto veio para Deus falar, agora é hora de você tomar decisão.
Tome uma decisão. E que essa decisão seja a decisão que vai fazer você estar mais perto de Deus, das coisas de Deus e daquilo que te ensina a palavra de Deus. Quarto ensinamento: o que fazer? No momento que eu estou no deserto, busque incentivo em algo que é importante para você. Eu imagino que o que motivou Agar a permanecer firme no deserto, e indo, e caminhando, e não desistindo, e com fé, foi ela buscar incentivo no seu filho. Ela estava lutando pela vida dela mais pelo seu filho do que por ela mesma. Existem pessoas que estão passando por um deserto no casamento, não aguentam mais e estão com vontade de chutar o balde, e não aguentam mais conviver junto, e estão com vontade de divorciar, e não dá, e não dá, e não dá. E aí você está passando um deserto no seu casamento. Eu queria dizer, se você não quer lutar no seu casamento por você, lute pelo menos pelos seus filhos, pela geração que vem a partir de você com seus filhos. Tem gente que queria chutar o balde, desistir de tudo e abandonar, e eu quero viver mais nada com Deus. Se você não quer viver com Deus por você, viva pelos seus filhos, porque um dia Deus vai pedir prestação de contas para você a respeito do que você fez com seus filhos. Tá difícil o deserto, tá? Tá machucando, tá doendo. Busque motivação em algo que é importante para você. Deixa isso te animar. Eu lembro de quando eu recebi aquele telefonema da Valéria. Eu vim pisando, na época eu tinha um Palio 1.0. E eu vim pisando no acelerador daquele carro. E um lado da minha mente dizia, esse carro vai pifar. E o outro dizia, dá tudo, porque você precisa chegar perto do seu filho. Dá tudo, porque você precisa chegar lá para orar com seu filho. Talvez você está num deserto, e uma parte da sua mente está falando bem assim para você, assim não vai dar. Não adianta, isso já era, já está perdido. Mas a parte que vem de Deus está falando para você, pisa tudo e não desiste, vai até o final, porque você vai ver o milagre de Deus chegar, aleluia. Nós já passamos, conforme eu disse, por vários desertos, e alguns desertos nós passamos no ministério, na igreja. Eu fui ordenado a pastor com 21 anos, novo. E aí passamos muitas coisas. Nós cometemos de erro, novo, inexperiente. Até hoje, quanto que eu erro? Estou toda hora pedindo perdão para os irmãos, pedindo perdão para a igreja. E aí, alguns desertos desses nós passamos no ministério, na igreja. E tinha dias que eu estava sofrendo tanto ataque, tanta perseguição, tanta pressão emocional. O diabo falava, você não é para ser pastor nada, você tinha que ter continuado na empresa. As pessoas não querem você como pastor, e tanta pressão, tanta batalha. E sabe o que eu buscava motivação? Aqui na minha mente, eu lembrava de cada irmão que estava na igreja, que tinha sido transformado, apaixonado por Jesus. Eu lembrava do sorriso de alguns irmãos que eu tinha certeza me amam nessa igreja. E eu lembrava, isso me dava motivação. Eu pensava assim, eu não posso deixar de pregar no domingo, eu não posso desanimar, eu não posso desistir, porque eu tenho gente que Deus confiou na minha mão para eu cuidar. E aí eu ia com mais garra sempre.
Busca motivação. Você está no deserto e talvez está uma briga na sua mente. E o diabo está falando para você: larga tudo, chuta o balde. Lembra de alguém que tem aqui, olha, que a vida desse alguém Deus deu para você cuidar. Lembra de alguém que tem do seu lado aqui, ó, que te ama, que dá um sorriso para você e fica feliz quando te vê e quando vê você bem. Busca motivação. Você está passando um deserto ministerial, porque nós passamos deserto ministerial também. Parece que às vezes tudo está conspirando contra nós. E aí nessa hora eu tenho que lembrar aquilo que me gera motivação. A motivação de Agar foi: eu vou pensar no meu filho. Eu vou caminhar até a minha última força. Sabe por quê? Por causa do meu filho. O quinto ensinamento: se eu quero vencer o deserto, eu tenho que contar com a ajuda de Deus na hora que a minha força acabar. Pede para alguém aqui colocar mais gelado esse ar-condicionado para mim, por favor. O versículo de número 17 diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está. O que eu vejo aqui é que Agar, ela conta com a ajuda de Deus no momento onde não tinha mais expectativa, no momento onde não tinha mais chance de acontecer nada. Provavelmente essa hora era a hora que a força de Agar tinha completamente se esvaído, acabou e não tinha mais. E na hora que estava acabado, tudo acabado, o anjo de Deus aparece. E diz aqui o texto que o anjo de Deus bradou, dizendo: Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Se você observar, não foi nem Agar que clamou. Provavelmente Agar já estava completamente desfalecida. Quem clamou foi o menino. E o menino só clamou porque ela continuou levando o menino. Escuta uma coisa que eu vou dizer para você: a hora que você acabar a se esgotarem as suas forças, a hora que se esgotou as suas energias, a hora que não tem mais chance para nada, eu quero profetizar que um anjo de Deus vai bradar sobre a sua vida e vai dizer: estou contigo, servo meu, eis que estou nesse lugar para poder segurar a sua mão e você continuar a sua jornada. Aleluia! Eu imagino quando Agar, ela estava ali completamente sem força. Foi porque a água havia acabado no deserto, sem água, sem comida. E aí Agar, ela poderia dizer: acabou. Não tem mais chance para mim, acabou. A água de Abraão, ela acaba, mas a água de Deus, ela não acaba nunca. A água de Deus, ela é uma fonte inesgotável. Você deixou de receber alguma ajuda do homem? A ajuda do homem acaba mesmo. Mas a ajuda de Deus, ela vem para trazer milagre, provisão, livramento e aumentar o seu nível de fé com Deus.
Eu vejo que aqui no meio desse deserto, Agar, ela precisou de vencer o medo, porque o anjo que bradou disse para ela: olha, Agar, não temas, porque o anjo apareceu para responder, o anjo apareceu para fazer alguma coisa, mas ainda não tinha feito. Então a primeira palavra que o anjo dá era: não temas. Para quê? Para ela poder recuperar a sua força e talvez caminhar um pouco mais. Você veio aqui essa noite, talvez o milagre que Deus vai fazer na sua vida não vai ser amanhã, segunda-feira, mas Deus está dizendo para você recuperar o seu ânimo e dizer: não temas, pode não ser segunda, mas um pouco mais na frente o milagre vai acontecer. Recupere o seu ânimo, recupere as suas forças, levante a sua cabeça e não perca a fé. Deus não vai te desamparar, aleluia. Quando o anjo fala para Agar: Agar, não tema, é porque provavelmente ela já estava desistindo. Ela estava com tanto medo que ela falou: já era, não dá mais. Talvez você veio aqui essa noite e alguma coisa na sua vida, você estava com tanto medo, com tanta pressão emocional, que você já estava desistindo. A palavra de Deus para você é: não temas, ande um pouco mais. Sabe o que é terrível na hora do deserto? A hora do deserto, nós precisamos ficar atentos, porque a pressão emocional que o deserto ele produz, ele bloqueia o nosso raciocínio. A pessoa, quando está debaixo de muita pressão, ela não pensa direito. E é por isso que nós precisamos de ter pessoas do nosso lado e confiar que Deus coloca pessoas boas do nosso lado para nos ajudar. Um menino estava do lado. Quem ajudou Agar na hora do deserto foi o menino. Talvez você está no meio de uma pressão violenta na hora do deserto. Você não está conseguindo pensar direito, porque esse deserto está te atrapalhando emocionalmente. Você não consegue ver a situação como um todo e a sua mente está confusa. E escuta uma coisa: Deus está colocando um menino do seu lado para falar com você. Aproveita a voz do menino, meu filho. Você pode estar querendo fazer besteira porque você não está pensando direito. O deserto faz a gente ficar confuso. A pressão faz o raciocínio bloquear. E às vezes nós focamos só: não, a solução é só isso, isso aqui não tem mais jeito, não adianta. Quem disse que não tem mais jeito? Respira fundo. Faz um carinho no ombro, na cabeça do seu irmão que está do seu lado, e fala assim: deixa eu ser um menino na sua vida, deixa. O outro ensinamento do deserto, versículo 18 e 19, diz assim: olha o que o anjo vem falar para Agar, além de dizer para ela: não tema. Versículo de número 18 diz: ergue-te, levanta o moço, pega ele pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. O que foi que o anjo disse para Agar? Ela estava completamente desanimada, desistiu de tudo, já sem voz. O anjo falou para ela: levanta e luta.
levanta e batalha, porque você está achando que a sua força acabou, mas não acabou. Eu vou injetar em você mais ânimo e mais energia. Você vai levantar e vai lutar essa semana, você vai levantar e vai lutar esse mês, você vai levantar e você vai lutar, até você receber o milagre que Deus tem para você, meu filho. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá para você lutar mais. Quem disse que não dá? Levanta e luta, dá sim. Faça como disse o apóstolo Paulo: quando eu estou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, é na sua fraqueza. Então levanta e luta, meu filho. Último ensinamento para nós terminarmos. Eu aprendo aqui no meio desse deserto. O livramento e o milagre de Deus, ele só chegou porque havia um trabalho de parceria. Agar e o menino. Diga comigo, Agar e o menino. O que seria do menino sem Agar? Ele não conseguiria andar e chegar tão longe quanto chegou. E o que seria de Agar sem o menino? Que na hora que a força dela acabou, foi ele que teve força para clamar e pedir ajuda a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Na hora do deserto, você e a sua família precisam estar unidos. Tudo que o diabo quer é que na hora do deserto vocês briguem. Tudo que o diabo quer é que na hora do deserto vocês separem-se. Tudo que o diabo quer é que na hora do deserto fique um bicudo com o outro, uma semana sem se falar. O livramento de Deus para o tempo de deserto que vocês estão vivendo, ele vai acontecer se vocês trabalharem unidos. A família tem que trabalhar unida. Do que vai adiantar vocês ficarem quebrando pau e discutindo um com o outro? A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua, a culpa é sua. Isso vai ajudar vocês em quê? Diga para mim, em quê vai ajudar? Agora, se vocês falarem, nós dois erramos, nossa família errou, eu, como chefe da família, errei, vamos junto pedir misericórdia a Deus, vamos junto pedir o livramento de Deus, vamos trabalhar junto para sair desse problema que nós estamos passando. Vocês têm que estar unidos. O segredo para o anjo vir é no momento que vocês estão passando pela muita provação, mas vocês estão unidos. Às vezes o deserto ele vem para uma família, e sabe qual é o propósito? Existem vários propósitos, mas eu vou dizer um aqui que Deus está colocando. Às vezes o deserto vem para uma família, e sabe qual é o propósito? É vocês se unirem mais. O deserto vem para uma família, e sabe qual é o propósito? É vocês junto buscarem mais. E o problema é que quando o deserto vem com esse propósito de unir, de fazer vocês estarem mais juntos em oração, o propósito de Deus é isso. E aí parece que a pessoa ela breca o pensamento e ao invés de ficar junto, separa mais. O que acontece? O deserto só prolonga. O deserto prolonga. O deserto prolonga.
E quanto mais prolonga, a pessoa não escuta ninguém, ela é cabeça dura. Fala assim: olha, a pior coisa que tem é você ajudar uma pessoa que é cabeça dura. Sabia disso? O cara está no deserto, o cara está na prova e você está falando assim: cara, olha só, tem que mudar isso aqui assim. Rapaz, você não faz isso. E o cara desconversa, e o cara fala outra, e o cara bate no ombro quem está do seu lado e fala bem assim: o que pode te atrapalhar é a tua cabeça dura. Olha para cá, olha para cá, olha para cá. Sabe o que foi que salvou Agar? Sabe o que foi que salvou Agar? Diga comigo: o menino. Olha, muitas vezes Deus vai enviar a voz que vai proporcionar o livramento que você precisa é por um menino. E qual é a tradução de um menino? É alguém que talvez você acha que tem menos experiência que você. É alguém que você acha que tem menos conhecimento que você. É alguém que tem menos idade que você. E Deus está querendo falar com você através de um menino. E você está fechando os seus ouvidos, que você está dizendo: é apenas um menino. O milagre da multiplicação de pães e peixes, ele não aconteceu das mãos de um discípulo experiente. Estavam todos os discípulos experientes ao lado de Jesus. O milagre da multiplicação de pães e peixes, ele aconteceu através da mão de um menino. Para fechar, papai e mamãe que estão aqui, escuta, Deus usa os seus filhos para falar com você coisas que você está precisando ouvir. Por favor, fique de pé para a gente quase terminar.